Acaba de ser descoberta mais uma fraude que ocorre novamente durante o governo Lula, que é a fraude dos pescadores fantasma. Então, só para você entender, o governo ele oferece um tipo de auxílio chamado seguro defeso, e nesse caso ele funciona para pescadores. Então, a gente tem aí o pescador, ele pesca durante o ano todo, só que existe um determinado período em que ele não pode exercer a sua atividade de pesca pelo fato de que isso é prejudicial para o meio ambiente. Se ele ficar pescando durante até o período de reprodução dos peixes, ele começa a pescar filhote, começa a pescar fêmeas prenhas e, por consequência, ele pode causar até a extinção de certos peixes em certas localizações. Então, por conta disso, em determinados períodos, pontualmente, ele não pode pescar. E para a pessoa que vive dessa renda oriunda da pesca, isso é um pouco ruim, porque ela tem que se programar financeiramente para não ter que ficar sem dinheiro durante essa época ou exercer outra atividade remunerada durante esse período. E o governo, então, tem esse seguro defeso, que é conectado ao INSS. Mas adivinha só, descobriram um jeito de burlar isso. Então, nós sabemos hoje que até 2022, mais ou menos, existiam cerca de 1 milhão de pessoas que se cadastravam como pescadores e recebiam durante esse período que não tem a possibilidade de pesca um valor, um auxílio, um benefício em dinheiro. Só que daí, de 2022 para cá, esse número saltou de 1 milhão de pessoas para 1,7 milhões de pessoas, ou seja, quase dobrou, né? Houve um aumento significativo, principalmente no Maranhão. Então a gente começou a ver casos de cidades que têm 14 mil habitantes e desses 14, tem 15 mil habitantes, desses 15 mil, 14 se cadastraram como pescadores. E o mais estranho dessa história é que a atividade declarada de pesca no Maranhão não aumentou. Então aumentou pessoas cadastradas como pescadores, só que oficialmente a atividade de pesca não aumenta. Então tem alguma coisa estranha aí. E o que foi descoberto é que sindicatos, tem a ver com o INSS, sindicatos começaram a fazer busca ativa de pessoas para cadastrar como pescadores. Então, veja só, o sindicato ia lá, conversava com aquele aposentado, com aquele pensionista lá e falava assim: olha, me diz uma coisa, né? Você por acaso é pescador? Não, não sou, mas você gostaria de ser? Olha só, se você se cadastrar como pescador, durante o período X do ano, você vai receber um salário do governo. E tudo que você precisa fazer é permitir o desconto do INSS, né? Se cadastrar aqui no sindicato, olha só que maravilha, né? Então, se essa busca ativa realmente aconteceu, e se não houve um aumento do quadro de pescadores, isso significa que estamos aí diante de uma fraude. Claro que ainda há uma fase de investigação, né? É necessário algumas informações ainda serem confirmadas. Pode ser que de repente, né, aumentou mesmo o número de pescadores no Brasil, o que eu duvido muito, mas a gente percebe que é mais um avanço de corrupção que ocorre dos sindicatos. E embora o Lula tenha em determinado momento afirmado que esse escândalo todo começou na época do governo Bolsonaro, a gente sabe que, de acordo com um compilado de informações da Polícia Federal apresentado pelo pessoal do Poder 360, 64% de todo o roubo, pelo menos todo o aumento do desconto sindical que aconteceu, foi durante os dois primeiros anos de governo Lula. Eles nem investigaram o terceiro ano em diante, só para você ter uma ideia. Então a gente passou por um pedaço do governo Dilma, que eles investigaram de 2016 em diante. Eles investigaram o período do governo Temer, os 4 anos do governo Bolsonaro e os 2 anos do governo Lula. Então, tem aí... Quantos anos eles investigaram, né? 2016 até 2026, 10 anos, então eles investigaram aí uns 8 anos mais ou menos, tá? 8 anos. Desses 8 anos, 2 do Lula, né? Então, por consequência, a gente percebe que se o Lula com 2 anos conseguiu superar
o governo inteiro do Bolsonaro, mais o governo Dilma e o governo Temer, isso significa que a coisa toda está acontecendo no governo Lula. Então falar que tudo começou no governo Bolsonaro é meio estranho, né? Na verdade é muito estranho. Mas tem gente que prefere acreditar nisso, né? A gente tem as informações da Polícia Federal, a gente tem os compilados que foram feitos das tabelas do INSS e tudo, mas o pessoal fala que foi durante o governo Lula, né? Embora existissem dispositivos que foram removidos durante o governo Lula que impediam certos tipos de fraude, ainda assim a culpa é do Bolsonaro. Inclusive é uma coisa que o governo Lula vem fazendo bastante, né? Culpar o Bolsonaro por seus problemas. No primeiro ano de governo ele prometeu déficit zero, mas falou que ele não conseguiu déficit zero porque o Bolsonaro acabou com a economia. E ele não tinha percebido, ele foi perceber só no fim do primeiro ano. No segundo ano de governo, não conseguiu déficit zero. E o problema dele é que ele tinha o presidente do Banco Central era ainda o Roberto Campos Neto, que era uma indicação do Bolsonaro. Daí entrou o Gabriel Galípolo. O Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, indicado pelo Lula, vai abaixar a taxa de juros. E o que aconteceu? Ele não abaixou. Daí o Lula veio falar, não, mas isso é por conta do planejamento do Campos Neto que o Galípolo tá tendo que seguir. Não tem nada a ver com a decisão do Galípolo. E o próprio Galípolo veio a público e falou que não, né? Então, assim, queimada na Amazônia também, a gente sabe, né? Aumentou durante o governo Lula e a Marina Silva, que é a ministra do Meio Ambiente, veio dizer, não é ministra do Meio Ambiente, é um outro nome, mas enfim, ela veio dizer que o problema, na verdade, é porque o Bolsonaro acabou com o monitoramento e o Lula, no seu tempo de governo, não conseguiu reestruturar todo o monitoramento que havia do meio ambiente no Brasil e por conta disso é que houve esse aumento aí nas queimadas e na degradação do meio ambiente e das florestas brasileiras. Tudo culpa do Bolsonaro, né? Mas comenta aí o que você acha a respeito do assunto, aproveita e se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixa um like aí no vídeo. Até mais!